Salmo 37, versículo 23, 24 e 25. Quem achou, diga amém. Amém. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão, ou glória, com a sua destra. Fui moço e agora sou velho, contudo, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, falamos aqui, meu Deus, de um Deus fiel e não outro igual a Ti, Senhor. Não outro igual a Ti, Senhor. Tu és único, maravilhoso. Tu és aquele, meu Deus, ó Pai querido, que estende Tua mão de bondade. E não há, meu Deus, criatura nessa terra que possa se levantar e dizer sobre uma maldade que o Senhor tenha feito. Pelo contrário, toda a terra pode declarar que Tu és bom. Tu és bom em todo o tempo, Senhor. Tu és bom em todo o tempo. Em todo o tempo Tu és bom. Quero Te louvar, meu Deus, Te glorificar por esse culto, por esse momento que nós estamos aqui. Eu tenho certeza que todos os corações que estão aqui estão agradecidos e estão dizendo comigo que o Senhor é bom. Maravilhoso é o Senhor. É só, meu Deus, esse momento de palavra em nome de Jesus. Amém? Eu acho que não há nenhuma dúvida sobre a generosidade e sobre a bondade de Deus. Amém? A gente olha para a terra e vê que o sol desce, ou o sol vem sobre os justos e sobre os injustos, e a chuva desce sobre todos. E a gente percebe que às vezes até pessoas que nada fazem são agraciadas. Você já deve ter ouvido alguém falar: nossa, eu estou sendo abençoado. Isso é porque eu não estou na igreja. Se eu estivesse na igreja, eu te falo, é verdade. Eu às vezes falo para você, é verdade. Se você for para a igreja, aí vai ser bênção sobre medida sobre a sua vida, né? Mas isso é generosidade de Deus, porque Deus é bom. Se nós pensássemos que fosse Deus como ser humano, Ele poderia fazer bondade apenas para quem é bom, né? Ó, pastor José Reis, o senhor faz bondade, minhas bênçãos estarão sobre a sua vida. E aí, né? As bênçãos seriam só sobre o pastor José Reis. E todo mundo na rua ia estar sofrendo na rua que ele mora. E as bênçãos seriam... Imagina a Lígia trabalhando lá no lugar. Lígia, você está fazendo a minha vontade. As minhas bênçãos serão só... E todo mundo sofrendo. Pessoa doente, cacarejando, todo mundo morrendo. E a Lígia ali bem. Deus não é assim. Pelo contrário. A gente vê as pessoas ainda contando e falando das maravilhas de Deus. Porque Deus é bom. Deus é generoso. Amém? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas existe algo nessa vida que a gente precisa fazer para que a gente consiga a cada dia mais não receber bondade de Deus, mas agradar o coração de Deus. Uma vez que o coração de Deus é bom. Quando eu entristeço o coração de Deus, quando eu faço maldade, quando eu escolho o caminho mau, quando eu escolho coisas erradas, Deus não vai fazer maldade comigo, mas Ele vai se entristecer com a minha conduta, com a minha ação. E no versículo 23 diz: os passos, 23 para morrer, os passos, ou seja, o caminho de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Ou seja, tem um caminho certo e um caminho errado. Quando eu escolho fazer o que é certo, eu estou agradando o coração de Deus. Amém? Amém. E olha o que diz no versículo 4. Pode ler, alguém pode ler versículo 4, 37, 4? Se quiser colocar lá, dá para colocar, né? A gente está no 23, mas no versículo 4. Tadinho. Deleita-te no Senhor, está lá. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Ou seja, quando eu escolho o caminho certo, quando eu escolho fazer aquilo que está na Bíblia, ou aquilo que agrada o coração de Deus, o que acontece comigo? Eu estou agradando o coração de Deus, e Deus começa a realizar até mesmo desejos e sonhos que eu tenho no coração. Amém? E quantas vezes a gente escolheu o caminho de Deus ao longo dessa trajetória, né? Puxa, não vou fazer isso não. Mas por que você vai fazer? Não, Deus não quer isso para a minha vida, não. Vou deixar para lá. Até prejuízos financeiros
Eu falei, não vou fazer isso não. Mas como assim? Eu falei, não, isso aí eu vou entregar na mão de Deus. Deus vai cuidar disso aí. Aí as pessoas dizem, você é bobo. Eu falei, não, eu vou colocar isso na mão de Deus. Eu não quero isso para a minha vida. E a Bíblia diz no versículo 24 que Deus, Ele abençoa. Quando você escolhe o caminho certo, você não está sozinho. Vou repetir. Quando você escolhe o caminho certo, você não está sozinho. Amém. Pode até parecer mais difícil, mas Deus, Ele vai contigo. Confirmando os teus passos. Confirmando a cada dia. Às vezes a pessoa fala assim, olha Senhor, eu prefiro esse emprego aqui do que aquele emprego lá, que eu estou fazendo coisa errada. Aí a pessoa se sente às vezes oprimida, porque lá parecia ser melhor. Mas ao escolher o caminho certo, você tem a ajuda de Deus na sua vida. Amém. E sabe o que a Bíblia diz? Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Amém? Amém. O que eu escolho, será que Deus está indo comigo? Porque é isso que eu espero. Eu espero sempre escolher coisas que Deus, o Senhor, se agrade e Ele possa caminhar ao meu lado, dizendo, Alex, eu estou contigo. Amém? Aliás, essa é uma oração que eu sempre faço. Eu e minha esposa, a gente aprendeu isso. Sempre apresenta ao Senhor. Se for da vontade de Deus, amém. E se não for, amém também. Ué, não tem problema. Não é verdade? Não tem problema. Não tem problema. Se Deus falar amém, amém. Se Deus falar não quer, também tá bom. Glória a Deus. Por quê? Porque os passos de uma pessoa que faz o que é certo são confirmados pelo Senhor. Versículo 23, por favor. Ou seja, quando nós nos colocamos para fazer aquilo que é da vontade de Deus, o próprio Deus, Ele confirma. Se é para abrir porta, Ele abre porta. Recebe isso que é para a sua vida. Se é para abrir porta, Ele abre porta. Se é para prosperar, Ele prospera. Se é para fechar a boca do leão, Ele fecha. Se é para derrubar o inimigo, Ele derruba. O importante é que você escolha fazer o caminho certo, que agrada o coração de Deus. Amém? Olha o que diz no versículo 4. Mesmo que esse caminho pareça, versículo 24, desculpa. Mesmo que esse caminho pareça difícil, e parece, versículo 24. Mesmo que esse caminho pareça difícil, e muitas vezes é, porque a gente luta contra muitas questões difíceis na vida, ainda que caia, não ficará prostrado, porque ele não está sozinho, né? Deus o levanta, o sustém com a sua mão. Tem uma passagem da Bíblia que o povo hebreu, ele foi lutar contra o inimigo que era muito forte, e Deus falou para Moisés, sobe no monte, levanta a vara e começa a interceder pelo povo. Moisés começou sozinho, mas não é difícil, não é fácil ficar com a mão levantada. Imagina, irmão, é fácil? Um cajado na mão assim, mesmo que o cajado pese 500 gramas, fica com ele meia hora, né? Cabo de vassoura, pode colocar, não aguenta, né? O próprio braço, a gente às vezes pede para levantar a mão na igreja, o pessoal rapidinho baixa porque é difícil, né? E ele começou a orar. A guerra era infindável, não parava. Mas quando Moisés abaixava a mão, o povo começava a perder. Aí alguém fala, Moisés, não pode não, levanta a mão, Moisés, ai meu Deus. E aí o povo de Deus começava a ganhar. Aí de repente veio, se eu não me engano, Arão de um lado, esse, né? E o outro acho que foi, não sei se foi Jetro. Bom, mas depois teve outro que ficou do outro lado. E Josué estava na batalha lá embaixo. Então foram dois. Do lado ali. Um no braço e outro no outro. E aí eles cansaram também. Não é brincadeira não. Você acha que interceder por alguém é fácil? Hã? É? Não. Cansa. A gente às vezes pega a família ali para orar pela casa. É difícil. Você intercede, às vezes a guerra aumenta, a luta, as pessoas. E assim, não tem nada a ver conosco, pastor, mas não tem nada, mas cansa, porque a gente começa a interceder por um, interceder por outro, uma situação, é outra assim, e a guerra está lá, amados, a guerra está aí. Ah, pastor, não quero saber de guerra. No momento que você aceitou Jesus,
Você entrou no povo que vai morar no céu, mas o inimigo não está feliz com essa situação. Ele quer te levar para o inferno e ele quer levar muitas pessoas para a sua casa. Nós aceitamos Jesus, passamos para o campo da vitória, glória a Deus, mas o inimigo continua lutando. Amém? E você acha que é à toa? Não. Quantos não caíram esse tempo para cá? Caíram ou não caíram? Tem gente até que fala, pastor, o inimigo está derrotado. Tome cuidado com essas declarações. Em nome de Jesus, ele está derrotado, mas ele não desistiu. Ele ainda continua colocando coisas ruins. Continua ou não continua? Continua mandando seus enviados. Continua tentando a sua vida para você cair, para você sair do caminho dele. Continua, amados. Mas ele está amarrado, pastor. Ele está amarrado em nome de Jesus. Mas ele não desistiu. E nessa insistência dele, por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais ardilosos do que os filhos da luz, porque ele tem ainda conseguido derrubar muitos homens e mulheres de Deus. Voltando lá para Moisés, um do lado do outro, agora são 3 com a mão levantada. O que aconteceu? Eles cansaram também, e Moisés fazia assim com as pernas. Aí trouxeram Moisés e colocaram ele apoiado sobre uma rocha, uma pedra. Louvado seja Deus. A partir daquele momento, com a ajuda dos irmãos e firmado sobre a rocha, ele conseguiu manter a sua oração e o povo de Deus recebeu vitória. O que é que essa história me mostra, irmãos? Nós precisamos ajudar uns aos outros, principalmente em oração, e a gente tem que estar firmado na rocha, que é Jesus. Só assim a gente consegue obter sucesso e obter vitória. Vitória não apenas para mim, mas para minha casa e para minha família. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Agora voltando para ali, Moisés fraquejou ou não fraquejou? Meu Deus, dia inteiro, não é brincadeira não. Mas a rocha sustentou e os irmãos estavam do seu lado. E é isso que a gente precisa. Precisa estar firmado na rocha e contar com a ajuda dos irmãos. Glória ao nome do Senhor. Que você possa ser um canal de bênção para a sua casa, para a sua família. E se você cansar, conte com a oração dos irmãos. Aleluia. Esteja firmado na rocha, verdade. Mas se cansar, conte com a ajuda dos irmãos. Peça a mesma oração. Fale, irmãos, orem por mim. A luta está grande, não tem problema nenhum. Estamos todos aqui para interceder e orar uns pelos, ainda que caia. Glória ao nome de Jesus. Oh, glória. Amém? Amém. Aí eu me lembro de um irmão que dizia, como é que ele falava, como é que o senhor está, irmão? Ele é sempre forte. Eu dizia, graças a Deus, né? Porque é claro que ele estava usando uma palavra que a gente sabe que talvez não fosse em todo o tempo, mas ele se animava para dizer sempre, pedir que a gente de verdade está meio judiadinho, meio baqueadinho, né? Mas mesmo nesses dias, o Senhor nos pega pela mão e nos coloca de pé. É Deus que nos coloca de pé. Verdade? Se não fosse essa rocha, eu não estaria aqui. Se não fosse a mão de Jesus, eu não estaria aqui. Eu tenho quase certeza que você também não. Porque é a mão do Senhor que nos coloca de pé. Amém? Amém. Todas as vezes que eu olho para essa boa mão, eu digo, puxa vida, e quando ele caiu, ninguém o ajudou a levantar. Lembra quando ele carregava a cruz? 3 vezes. E ninguém o ajudou a levantar. Mesmo assim, ele não cansa de estender as mãos para a nossa vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Aleluia. E a Bíblia diz, eu te ajudo. Eu vou repetir. Eu te ajudo. Oh glória. Aleluia. Oh glória. Senhor, está difícil. Não estou aguentando essa situação. E o Senhor diz, eu te ajudo. Glória a Deus. E quando ele precisou, ninguém ajudou. Mas ele é bom, ele é maravilhoso. E ele diz, pastor, não estou aguentando, pastor, vamos orar, irmãos. Aí do seu lado o Senhor diz, eu te ajudo. Mas eu estou caído, o Senhor diz, eu te ajudo.
Vocês vão ler na Bíblia lá, João capítulo 5, se eu não me engano, tanque de Betesda. O homem estava há 38 anos, nada acontecia, nada mudava. Aí Jesus chegou do lado dele e disse: você quer ser curado? E ele disse: Senhor, ninguém me ajuda nessa vida. Estou aqui deitado, em vez das pessoas me levar até o tanque, toda vez que eu começo a me arrastar, vai outro na minha frente, ninguém me ajuda. Você percebe como a Bíblia às vezes ela se depara com o mesmo versículo, só que em situações diferentes? E o que a Bíblia diz: não temas, eu te ajudo. E o Senhor diz: se você quer ser curado, ele diz: não tem ninguém comigo, ninguém me ajuda. E o Senhor diz: levanta, toma a tua cama e anda. Ou seja, ainda que caia, não vai ficar no chão. Deus é aquele que te ajuda, é aquele que te dá força, é aquele que te toma pela tua mão e diz: eu não vou te deixar no chão, eu não vou te deixar ir, eu te levanto, eu te ajudo, mesmo que todos tentem te jogar no chão, ou puxar o teu tapete, ou te jogar para escanteio, eu te ajudo, eu sou contigo. Oh glória! Amém, queridos? Eu quero terminar no versículo 25, esse sempre eu leio, mas às vezes é bom reler, né? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua semente ou descendência mendigar o pão. Eu sirvo ao Senhor já há alguns anos, bastante. Eu nunca vi. Nunca vi. Olha que eu conheço bastante gente. Eu nunca vi. Não sei se você já viu. Eu nunca vi um crente fiel. Pode passar por luta, pode passar por prova, mas Deus levanta. Deus fortalece e Ele sustenta e sustenta mesmo. Do fundo do coração, não é nenhum tipo de vanglória, não é nada. Eu estou falando, eu cheguei a ver situações que eu clamava a Deus pela família, mães com um monte de filhos, sem ter salário, ajuda da igreja, ajuda da família. Meu Deus, eu não sei nem o que fazer para essa família, porque esse não tinha o que fazer. E Deus sempre estendendo a mão, e tudo correu bem. Tudo correu. Acredita nisso? Hoje tem filho que é advogado, advogada, a irmã se vendo, ela vai saber o que é com ela. Assim, filho advogado, filha advogada. Mas, gente, era tanta criança que eu falava: meu Deus, eu não sei o que fazer. Por mais que não tinha o que fazer, porque roupa os irmãos davam, mas não tinha, é muita criança, é muita dificuldade, é muita necessidade. Não, só Deus, e Ele cuida. Amém? Quem teve muitos filhos sabe do que eu estou dizendo, que quando você vê aqueles meninos tudo em volta da mesa, meu Pai do céu, né? Só Deus para alimentar, né, pastor Deus? Só Deus. Por isso que a palavra diz que os filhos serão em volta da mesa. Salmo primeiro. Os filhos em volta da mesa, os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o galardão, porque assim não tem o que fazer. E eu sou testemunha desse versículo. Eu, quando os meus meninos eram pequenos, a esposa sabe, passou muita dificuldade. Assim, então morar tudo num quartinho só, era um cômodo só. Todo mundo junto, né? Era todo mundo junto, né? Se brincar, tropeçava um e tropeçava no outro para poder passar. E graças a Deus, nunca faltou nada. Tudo que precisou, Deus preparou. Talvez você tenha o seu testemunho também, eu estou contando o meu, você possa contar o seu. Mas já fui moço e agora eu estou ficando velho. Eu nunca vi uma pessoa fiel desamparada. Nunca vi. Mesmo nos piores momentos, o Senhor manda alguém, manda um anjo, manda situações, e ali a pessoa sai dali contando vitória, milagre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu já vi gente desenganada, voltar para casa e está bem. E a pessoa: mas como assim? Mas não estava, eu estou desenganada. E o que é que o médico falou? Assim, não tem explicação.
Quem que fez a obra? Eu já vi. Amém? Ele é aquele que ampara. O médico não tem mais o que fazer. Não é verdade? O pastor não sabe, o pastor só ora, não sabe mais o que fazer. Eu nunca vi o justo desamparado. E se você tem promessa de Deus na sua vida, saiba disso. Ele está cuidando de tudo. Ainda hoje, a essa hora da noite, 9 horas da noite, na quinta-feira, Ele está cuidando de tudo. Ele já foi na frente, já preparou o caminho. Aleluia. Você não sabe o que vai acontecer, mas Ele já está lá. Ele já está lá, preparando tudo, dando vitória em tudo. Ele já foi na tua frente, porque Ele é fiel para aqueles que são fiéis, aqueles que guardam a sua palavra. Ele é fiel até a 3ª e 4ª geração. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, diga glória a Deus, oh, glória. Até a 3ª e 4ª geração Ele visita. Ele é fiel. Eu já fui moço, agora sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado. Eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Promessa de Deus é assim, né? Como eu disse, Ele é bom, Ele é generoso. Ah, pastor, mas será que Deus vai lembrar dos meus filhos por conta das minhas orações? Vai. Por causa da oração de Ezequias, Deus visitou a Manassés, lá no cativeiro. 50 anos de rebeldia. 50 anos de rebeldia, e Deus visitou a Manassés. E lá no cativeiro ele reconheceu o Deus do pai dele. Glória ao nome do Senhor. Deus contempla e visita, amém? Senhor nosso Deus e Pai, a gente só te agradece. Eu recebo essa palavra no coração. Os passos de um homem bom, de um homem justo, são confirmados pelo Senhor. Aleluia. E ainda que caia, não ficará prostrado. O Senhor o levanta, o sustém, o coloca de pé com a sua forte mão. Eu já fui moço e agora sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado. Eu nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. E a resposta para tudo isso, ou a simplificação de tudo isso, Deus, é que Tu és fiel. E não há outro como Tu, Senhor, que é bom, que é maravilhoso, que está na nossa vida. E não há, meu Deus, ó Pai, quem duvide da Tua fidelidade, do Teu amor e da Tua bondade, Senhor. Eu quero Te glorificar, meu Deus, ó Pai, porque em tudo que pedimos, que gememos, que sofremos, meu Deus, e muitas vezes, Senhor, meu Deus, não entendemos, o Senhor está cuidando de tudo. O Senhor está indo na frente e resolvendo tudo, Senhor. E, meu Deus, ó Pai querido, me traz à mente, meu Deus, aquele versículo que o Senhor coloca lá, quando diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Te amam, Senhor, e que são chamados segundo o Teu propósito. Ó Deus, se eu não entendo, mesmo assim eu Te adoro. Se eu não compreendo, mesmo assim eu Te adoro, Senhor, porque eu sei que Tu és fiel, que o Senhor guarda, que o Senhor abençoa, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, ó Pai, sustenta. E eu falei sobre essa rocha que está firmando a nossa vida, meu Deus, ó Pai, como é bom estar firme na rocha, que é o Senhor, que é a Tua palavra, meu Deus, e traz para nós, meu Deus, a firmeza que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos nos colocar de pé e agradecer ao Senhor.